Muito obrigado. Vamos lá então estudar mais um pouquinho, né? Módulo 4, página 161. E o nosso tema é Estudo de Texto Prefácio da Imagem Verdadeira e Fenômeno. Que livro esse, hein? Imagem Verdadeira e Fenômeno. E que necessidade temos de saber distinguir perfeitamente essa questão de imagem verdadeira e fenômeno. Isso é fundamental dentro do nosso ensinamento. E aqui, a provocação é a seguinte, olha, está aí na página 161. O presente texto é um dos últimos a serem escritos pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Nele é mencionado o livro Kami Shinri, ou Tsugetamo. Tradução provisória, Deus transmite a verdade. E trechos deste livro foram citados. E aí, nós vamos lendo o texto e interpretando aquilo que o professor Masaharu Taniguchi vai falando. O ideal seria você ler, tá? O texto, nem se você puder dar um pause aí, né, dar uma parada no vídeo, vendo essas perguntas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que estão na sua apostila, no seu caderno, e aí tentando responder. E aí, depois que você tenta responder, volta aqui para a gente conversar um pouquinho. Se quiser também continuar assistindo, ótimo. Mas eu acho que o exercício legal seria você ler, ter a sua interpretação e ouvir a minha interpretação depois. Você pode comparar com a interpretação de outros amigos também, que estão aí estudando o módulo. Você pode estar sozinho, ou mesmo que esteja sozinho, pode compartilhar, usando aí as mídias sociais, com os seus amigos, essa interpretação que você vai fazer deste prefácio, ok? Então vamos lá. Vamos começar então a ler. Lendo, se você quiser dar uma pausa, você para o vídeo, estuda, depois volta, tá bom? Vamos lá. No passado, publiquei o livro, ele vai citar o livro, né? Kami Shinri o Tsugetamo. Traz o meu nome como autor, mas não é absolutamente obra minha. Trata-se da orientação recebida diretamente de Deus sobre como divulgar a verdade, ocorrido num momento de torpor semelhante ao estado sonolento de despertar na madrugada. Então aqui está dizendo, olha, de que modo o sagrado mestre, está na apostila, né? De que modo o sagrado mestre Masaharu Taniguchi atribuiu à autoria dos livros A Verdade da Vida, a Deus, né? Como é que ele atribui isso aí? Como se deu a transmissão da verdade por Deus? Então ele diz que ele estava justamente nesse estado de torpor, num estado em que ele, né, semelhante a um estado sonolento, né? E ele então recebe esta mensagem diretamente de Deus. Em algumas obras o mestre refere-se a isso, a um estado intuitivo. Ele diz que, né, a intuição chega através de um mundo não sensorial, que a gente diz dos 5 sentidos, né? E essa intuição, ela vem do mundo de Deus. Claro que o professor Seiichi Taniguchi nos chama a atenção para tomar um pouco de cuidado com relação a isso, quando se refere a nós, né? Porque tem gente que diz, eu recebi a intuição de Deus, mas essa intuição às vezes pode vir lá do inconsciente da pessoa, não é necessariamente uma revelação divina, é algo que veio do inconsciente. Então precisa tomar um pouco de cuidado para identificar que é na verdade, uma revelação divina, ok? Normalmente a revelação divina vem como um relâmpago e ela vem como um flash, e você consegue apreendê-la como um todo e traz em si uma sensação bastante profunda. Essa revelação, inclusive, às vezes você pode estar lendo um texto e na leitura do texto você diz, nossa, você é tomado por uma alegria imensa, né? Parece que é uma coisa que toma conta do seu corpo que é maior que você mesmo. E é maior mesmo. Quando você vai tentar contar isso para alguém, que você chega para um amigo e diz assim, olha, né, da Seichunei, eu quero contar para você que hoje eu estava fazendo a meditação, hoje eu estava lendo um livro e me veio assim um estalo. E aí quando você tenta colocar aquilo em palavras, não sai do jeito que você queria que saísse. Ou quando sai o outro que está te ouvindo,
não é tomado pela mesma sensação que você foi tomado. Essa é uma maneira bonita, né, de você perceber, não é, que é de fato uma revelação, ou a gente pode dizer um despertar, não é? Temos os grandes despertares e os pequenos despertares. Então esse foi um grande despertar que tomou conta de você. Então ele diz o seguinte, ó, continua aqui, ó, refere-se ao conteúdo das palestras que seriam feitas por ocasião da minha segunda viagem de pregação ao exterior. Eu não as transcrevi, apenas fui recordando as palavras ditas repetidamente por Deus e as compus no texto, né? Ele veio essa recordação. Então ele falava e sentia a voz de Deus falando através dele. Eu tenho certeza que temos preletores que já passaram por essa experiência, às vezes falam alguma coisa e aquilo sai, né, de uma forma que ele mesmo se surpreende, ou fala alguma coisa que atinge diretamente uma pessoa, como se estivesse dentro daquela pessoa, na verdade nós estamos, né? Através de uma revelação, é orientado, as palavras saem de Deus. Então o mestre veio, com essas palavras, ele foi buscando essas palavras e foi compondo o texto. E ele continua. Por isso, o eu que é citado nele, no livro, não se refere a mim, Taniguchi, e sim ao próprio Deus. Esforcei-me em traduzir com máxima fidelidade a essência da verdade que Deus transmitiu através da minha pessoa. Foi por ocasião da viagem de palestras empreendidas na primavera de 1972 pelos Estados Unidos, Canadá e México. Então, o mestre, em muitos livros nossos são assim, né? Os mestres vai falando, existia às vezes um taquígrafo que ia tomando nota. Nesse caso, pelo que a gente lê aqui, não estava presente um taquígrafo ou alguém que pudesse tomar notas, então ele foi recordando os textos, aliás, as palavras, né, que foram fluindo por ele, as palavras vindas de Deus. Qual a orientação divina apresentada nos textos sobre os fundadores das religiões e diversos filósofos? Qual o erro que muitos cometem? Vamos avançar aqui, ó. Quando a Verdade da Vida foi publicada pela primeira vez, há mais de 50 anos, não continha meu nome na capa de couro negro, com o formato de Bíblia, né? A primeira coleção era enorme, né? Tinha uma capa de couro preta, parecia realmente uma Bíblia. Houve depois disso diversas alterações na forma, mas a capa da frente e na lombada constaram sempre apenas as palavras Livro Sagrado da Seicho no Ie. Não autorizei citar o nome do autor. Com o decorrer do tempo, o nome começou a constar embaixo da capa e na abertura do livro, mas até o lançamento da edição de bolsa, utilizou-se exclusivamente a expressão Livro Sagrado da Seicho no Ie. Por contrição e respeito a Deus, que me utilizou como um canal a fim de publicar o livro sagrado. Então o mestre tinha essa questão, né, de pensar que, na verdade, não era ele o autor do livro, e sim era Deus. Então ele não queria que aparecesse o nome dele na capa do livro, nem na contracapa, né? Continua aqui ele, então, escrevendo o seguinte. Na introdução do livro Kami Shinri o Tsugetamou, consta o seguinte. Eu, está com letra maiúscula, então, Deus, né? Orientei até hoje numerosos fundadores de religião e diversos filósofos a respeito do significado da vida. Alguns entre vocês conseguiram atingir o conhecimento sobre o significado da vida, dedicando-se à leitura de muitos livros, pesquisando teorias de muitos pensadores e criando filosofia própria, fruto da constante busca da verdade. Interessante que aqui você veja você, né, que Deus está dizendo o seguinte, né, que orientei numerosos fundadores de religião e filósofos a respeito do significado da vida, e alguns conseguiram atingir esse conhecimento através do quê? De muita dedicação, leitura de muitos livros, de pesquisa de autores, né? De muitos pensadores, e aí acabaram criando a própria filosofia. Por isso que, por exemplo, para nós, réis mortais, né, que estamos aqui,
Achar que ler um livro, 2 livros da Seiichi Noye já é o suficiente, que lê sutra ou faz uma dúzia de meditação Shinsokan, já é suficiente para poder conhecer o que é o ensinamento e chegar neste grau profundo a que Deus está se referindo aqui. Não, isso não é verdade. Toda vez que a gente lê um livro, a gente descobre uma coisa nova. Mesmo lendo repetidas vezes o mesmo livro, às vezes você se espanta dizendo, nossa, como é que eu não tinha percebido isso? Por 2 razões. Muitas vezes você está lendo e a cabeça está em outro lugar, mas muitas vezes você está com um nível de expansão da consciência que não percebe aquilo que está escrito no livro, aquele detalhe que está no livro. E aí, quando a gente não percebe o que está no livro, né, quer dizer, porque o nosso grau de consciência não alcança, passa batido. Mas uma segunda, terceira, quarta leitura, você já não é o mesmo, você já não é a mesma pessoa. Você já está em um outro, você avançou para um outro estágio. Então significa que a sua consciência ampliada faz você encontrar trechos no livro, descobrir trechos em determinado livro que você não havia descoberto. Por isso que é necessário muito estudo, muito trabalho, muita leitura, muita conversa com Deus, com esse Deus amoroso que a Seiichi Noye prega, com esse Deus universal que é pai e mãe ao mesmo tempo de todos nós. Isso é importante para que a gente consiga fazer bem a nossa obra, a obra de Deus aqui no planeta Terra. Eu falo a nossa obra, mas é a obra de Deus aqui no planeta Terra, não é? E continua o professor Masaru Taniguchi, né? Entretanto, são pouquíssimas as pessoas assim. Poucos que se dedicam nesse nível aí. Quase sempre elas ficam a tergiversar entre suas ideias preconcebidas e concepções já formadas, pensando ter atingido a sabedoria, quando na verdade não a atingiram. E às vezes a gente vê cada discussão entre a gente, né, na Seiichi Noye, achando que nós atingimos um grande grau de evolução, mas às vezes por detrás das nossas falas estão ideias preconcebidas e concepções já formadas. Isso a gente precisa estar muito atento. Você que está aí estudando Seiichi Noye, todos nós, quando vamos falar, nós trazemos ideias, ideologias que já estão gravadas dentro do nosso inconsciente, da nossa mente. Nós já trazemos conceitos e preconceitos já formados. Então, eu preciso ter uma visão muito apurada, né? Tenho que acurar mesmo os meus ouvidos, a minha boca, a minha mente, os meus olhos, para saber se aquilo que eu estou falando representa de fato aquilo que é o ensinamento da Seiichi Noye. É um grande desafio, porque como é que eu me distancio do Marcos, que já estudou várias coisas, que viveu várias coisas, que traz grandes conhecimentos, mas ao mesmo tempo esses conhecimentos foram adquiridos de fontes diversas, como é que eu me distancio disso tudo? E você também, estou te incluindo aí, você se distancia disso tudo e consegue representar a vontade de Deus de verdade. É um desafio enorme. E a gente pode ver que o próprio professor Masanobu Taniguchi tem essa preocupação, porque ele coloca às vezes, olha, o professor Masaru Taniguchi errou aqui. Coloca nos livros do professor Masanobu, e ele fala, eu sei que vocês estão chocados com o que eu estou falando, mas na verdade há sim algumas coisas equivocadas dentro do pensamento da Seiichi Noye, e há coisas que já estão ultrapassadas porque já foram escritas há muito tempo atrás e hoje se superou essa ideia. Então, não significa que a palavra que está na Seiichi Noye, ela necessariamente está 100% correta, senão a gente cai no fundamentalismo. Porém, não é por saber disso que eu vou interpretar do jeito que eu quero. Porque nós estamos numa religião, e uma religião tem o seu caminho, tem a sua indicação. Significa, então, que eu tenho que, o máximo possível, ser fiel ao pensamento central da Seiichi Noye. E é isso que vocês estão estudando nos módulos. Vocês estão procurando entender qual é o pensamento central do ensinamento da Seiichi Noye, e se eu entender isto, eu corro menos risco de me desviar daquilo que é realmente
a verdade pregada pela Seichonoye. E o professor Masaru Taniguchi continua escrevendo, né? Quase sempre, está na voz de Deus aqui, tá? Quase sempre elas ficam a tergiversar entre suas ideias preconcebidas e concepções já formadas, pensando ter atingido a sabedoria quando na verdade não atingiram. Ou então, já abandonaram o esforço da busca sagrada, dominados pelo desespero de que jamais conseguirão alcançar a verdade. A gente encontra pessoas assim. A gente encontra pessoas que, ou até mesmo filósofos, né, que já pensaram que ou atingiram já a verdade, não preciso de mais nada, eu já sei o que é o certo, ou aqueles que disseram, desisto, não consigo mais, né? Eu, está escrito aqui, está com letra maiúscula, então se referindo a Deus, gostaria de proporcionar mais uma oportunidade de conhecer a verdade e o farei através de Masaharu Taniguchi. Tá? Então, qual a orientação divina apresentada no texto sobre os fundadores das religiões, diversos filósofos, já falamos, e qual o erro de que muitos cometeram, já falei também sobre esse respeito, né? E aí vem a terceira questão, o que você entendeu de sou eu que aprego alojando-me nos homens, porque não se trata necessariamente de alguma forma de possessão? Aí, então, por que não é uma forma de possessão? Então vamos ler aqui, ó, tá? Em seguida diz, eu me alojo nesses fundadores de religião, nesses grandes sábios e filósofos, escrevendo e pregando para orientar as pessoas. A verdade não nasce do corpo carnal do homem, nem dos neurônimos do cérebro humano. Sou eu que a prego alojando-me nos homens. E aí a pergunta é, por que não se trata necessariamente de alguma forma de possessão? Porque necessariamente a possessão ocorre quando um espírito vem e utiliza-se do próprio corpo, por isso que está escrito assim, ó, a verdade não nasce do corpo do homem, nem dos neurônimos do cérebro humano. E aí então o fenômeno de possessão ele se dá através de como se fosse um radiotransmissor. É alguém que utiliza um canal X para transmitir alguma coisa, essa coisa tem que ter um radiotransmissor, ou um computador, um celular, e aí nesse radiotransmissor é que vai ser colocada a voz daquele locutor que está falando. Então, isso é um fenômeno chamado de possessão, quando eu recebo a influência espiritual e é utilizado o meu cérebro para poder passar algumas mensagens, né? O corpo carnal. Na revelação divina, como está aqui, isso já vem direto da intuição humana, vem lá da supraconsciência, né, da consciência mais profunda do ser humano. Então está dizendo, a verdade não nasce do corpo carnal do homem, nem dos neurônios. Sou eu que a prego, alojando-me nos homens. A palavra alojar-se parece que veio de fora, né? Mas na verdade ela vem de dentro para fora. Não é uma entidade que vem e diz, ó, esse é o caminho, ok? O revelador da verdade, o verdadeiro fundador da religião, é somente Deus, que se encontra no mundo da imagem verdadeira. Jesus Cristo disse que o meu mestre é exclusivamente o Pai do céu. Masaharu Taniguchi também diz que eu não sou o fundador a verdadeira sede da Seichonoye, encontra-se no mundo da imagem verdadeira, né? O que eu entendo, que é o item 3 aqui, né? O que você entende por ser sou eu que aprego alojando-me nos homens, porque não se trata necessariamente de alguma forma de possessão, já falamos. O 4, o que significa contrição? O que você apreende da reflexão que o Sagrado Mestre Taniguchi fez de sua obra? E vou emendar aqui, ó, 5. Qual o significado da expressão busca sagrada para você e quais reflexões você pode realizar da leitura desse texto, quais decisões este texto leva você a tomar em relação à sua vida. O 6 é particular, então você vai fazer com certeza essa reflexão e vai tomar então as suas decisões, ok? Então vamos continuar lendo aqui, a gente já interpreta essas últimas para ir terminando. Todas as vezes que eu vejo esse texto, a palavra Deus, né, curve-me dominado pela contrição. Quer dizer, né, é uma espécie de contrição, né, de me encolho, né, de envergonhado.
E minha alma vibra, treme, perguntando a mim mesmo se de fato este Taniguchi correspondeu plenamente à imensa e insondável vontade divina, à sua providência e à sua orientação. Olha que bonito, né? Eu fico envergonhado tentando identificar, né, se de repente, né, eu me encolho, eu me curvo, né, tentando entender se de repente eu, Masaharu Taniguchi, realmente cumpri aquilo que Deus determinou a mim. Quer dizer, se eu honrei isto. Olha, você que é da Seitonei, divulgador, mesmo pretor que está estudando, ou que vai estudar para pretor, essa é a ideia. É uma consciência tão grande que tudo é por Deus, que eu me curvo, eu me encolho, pensando, será que eu estou honrando essa condição que Deus me deu? Veja eu, né, aqui, será que eu honro essa grande confiança que Deus teve em mim, de me colocar nessa posição como um religioso, como um preletor da Seitonei? Porque foi Deus que me trouxe até aqui, eu tenho que honrar essa condição. Será que eu estou fazendo isso? Isso tem que estar dentro da gente. Tem que nos perseguir a vida inteira, porque essa consciência de que eu mesmo, por mim, nada posso fazer, mas o Pai que está no céu que faz através de mim. Mas para eu poder ser o apóstolo, veja que honra, né? Os 12, agora 13 apóstolos de Cristo, uma vez que Maria Madalena está incluída entre os apóstolos, não é? A partir do Papa Francisco, então, esses 13 apóstolos, que honra, né, de terem sido escolhidos. E Cristo disse, olha, eu já os escolhi desde o ventre da mãe de vocês. Uau, que honra, Deus ter escolhido você, ter me escolhido. Será que eu tenho honrado isso? E aí ele continua, né? A imensa, nestes meus 90 e poucos anos de vida, consegui retribuir-lhe em dedicação sem precisar sentir qualquer remorso? A imensa graça concedida ao Taniguchi, só tenho gratidão e reverência, sentindo ondas de alegria e se alastrando a perder de vista dentro da minha mente. A imensa graça concedida ao Taniguchi, só tenho gratidão e reverência, sentindo ondas de alegria se alastrando a perder de vista dentro da minha mente. E assim termina, claro que tem mais um trechinho aí, o professor Masaharu Taniguchi, né, dizendo sobre essa grande alegria que ele teve de ser esse mensageiro de Deus. Eu espero que com esse texto a gente recobre e redobre esse nosso sentimento de gratidão a Deus por nos ter dado a honra de representá-lo no nosso movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé. Muito obrigado.